Vamos lá, galera? A gente vai ver agora o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você se a tela tá compartilhada corretamente. Tá, beleza. Eu vou compartilhar só uma das telas. Pessoal, essa tela aqui, a gente está na LEP, a gente está vendo agora, vai ver agora o livramento condicional, tá? Livramento condicional é uma espécie de benefício da execução penal. Eu vou compartilhar só outra tela para ter certeza que não fique uma sobreposta a outra aqui. E aí agora você vai estar vendo só a tela que eu vou escrever, tá? Pessoal, o que acontece? Quando acontece um crime, né? Quando ocorre um crime, a gente tem o quê? A gente tem o fato criminoso, né? Opa, o fato criminoso, então, ô letrinha bonita. Fato criminoso. Aí, normalmente, a gente vai ter uma investigação, né? Uma investigação em relação a esse fato criminoso. Lógico que para haver essa investigação, essa notícia do fato criminoso deve ter chegado a alguma autoridade pública, normalmente a autoridade policial, e aí vai ter um inquérito policial, né? Então a gente pode associar aqui a investigação ao inquérito policial, mas não somente o inquérito policial serve para investigar, a gente tem as CPIs, né? Comissões Parlamentares de Inquérito, a gente tem a investigação pelo próprio Ministério Público, né? Que é pelo PIC, Procedimento de Investigação Criminal. Mas o meio que mais remete à investigação, assim, é o inquérito policial. Depois que teve uma investigação, a gente vai ter, então, a remessa ao juízo desses autos do inquérito policial. Tá? O juízo, de imediato, dá vistas ao MP. Vistas ao MP. Vou colocar aqui, ó, vistas ao MP. Por quê? A gente está falando aqui, pessoal, em um crime de ação penal pública, tá? O exemplo é com crime de ação penal pública. Porque a gente tem crime de ação penal pública condicionada à representação e ação penal privada, ação penal pública condicionada ao requerimento do ministro da Justiça. A gente está falando de um crime de ação penal pública incondicionada, tá? Que é o titular da ação penal, toda a titularidade é toda do MP, ele que vai fazer tudo, tá? Mas para vocês entenderem, então a gente tem primeiro um fato criminoso, depois a gente pode ou não ter uma investigação, pode estar já esse fato criminoso já tão evidente que nem precisa, que o MP pode oferecer a denúncia de pronto. Mas a regra é que isso aconteça mais ou menos assim. Tem um fato criminoso, daí depois a investigação, aí o juízo, a gente remete o inquérito para o juiz vai dar vistas ao MP, e a gente pode contar isso aqui como um procedimento só, tá? Vistas ao MP, e aí o que o MP vai fazer? Ele tem a opção de oferecer denúncia, né? Ou não, pode oferecer denúncia ou não. Então a gente coloca aqui 4, vamos colocar aqui, digamos que ele ofereceu a denúncia. Oferecer, vou colocar mais espaçado aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Vou colocar aqui embaixo, 4. Então o MP aqui vai oferecer denúncia. Vou colocar embaixo, assim, 4, oferecer denúncia. Oferecer denúncia. Tá? O MP, né? O Ministério Público, que é através do promotor de justiça, né? O promotor de justiça apresenta o Ministério Público, né? Aí, o que acontece? O MP oferece a denúncia e o juiz aceita ou não a denúncia, recebe ou não recebe a denúncia, né? E aí, esses 5 aqui seria, então, o juiz. Aqui a gente está falando como acontece quando tudo está certo. Então, o juiz vai receber a denúncia aqui. Recebe a denúncia. Recebe a denúncia. Recebida a denúncia, o juiz vai mandar citar o acusado para responder a acusação, né? Para apresentar a resposta à acusação. E aí o processo vai rolar,
né? O processo vai rolar. Então, a gente tem, depois de recebida a denúncia, a gente vai ter lá aquela relação triangularizada, né? Que vai ser o juiz aqui imparcial, a acusação aqui, o MP aqui, e a defesa aqui, né? E a defesa aqui. Esse aqui é o processo. O processo vai acontecer. E aí, no final do processo, se o sujeito for culpado, ele vai ser o quê? Condenado, né? Então, a gente vai ter uma condenação. Condenação. Não vou colocar em letra maiúscula mesmo. Uma condenação. E aí eu não vou falar nada de recurso aqui e tal. Vamos dizer assim que depois que se exauriram todos os recursos, acabaram os recursos, o sujeito restou condenado, tá? Então, ele aqui é considerado culpado após o trânsito em julgado. Então, a gente tem a condenação aqui com o trânsito em julgado, né? Em julgado. Trânsito em julgado, tá? Essa seria a condenação definitiva, tá? Trânsito em julgado, com o trânsito em julgado, tá? O que acontece? Entre meio a essas coisas aqui, podem acontecer algumas medidas despenalizadoras. E eu vou colocar aqui com azul clarinho, assim, como se fosse assim, oh, vai salvar o cara, né? Quando o sujeito comete o fato criminoso, e esta infração penal, e aí, assim, são várias medidas despenalizadoras, né? A gente tem aí a transação penal, lá do Juizado Especial Criminal, a gente tem a suspensão condicional do processo, que vai estar também na Lei 9.099, mas não se aplica somente a crimes com pena máxima de 1 ano, o requisito é pena mínima de 1 ano para suspensão condicional do processo, é uma outra medida. Depois a gente tem ainda o acordo de não persecução penal, que é uma novidade do pacote anticrime, era aplicado já jurisprudencialmente, mas foi inserido pelo pacote anticrime. A gente tem também o que mais? A suspensão condicional da pena, né? Que vai ser vai ocorrer pelo juízo depois de haver uma sentença. E a gente tem, depois do sujeito ter sido condenado, né? A gente vai diminuir agora o tamanho aqui e vai colocar aqui embaixo, tá? Eu vou colocar como 6 aqui a condenação, né? Esses números são só para a gente ter uma sequência lógica para seguir, né? Tem muita coisa para colocar aqui no meio, isso aqui é gigantesco, mas para a gente conseguir ver, no 7 aqui a gente vai ter o quê? A execução penal. Execução penal. O que é a execução penal? É o cumprimento da pena, né? É o cumprimento da pena. O que é execução penal? É o que regula o cumprimento da pena. E a lei de execução penal regula o cumprimento da pena. Cumprimento da pena. Tá? Então, você acabou de ver mais ou menos como acontece tudo, quando tudo dá certinho, para o sujeito ser processado e condenado por um crime, né? Aqui a gente não falou da citação, de como funciona e tal, porque ali mas é mais ou menos isso aqui, tá? A gente vai ter o processo, aí depois tem uma condenação, e aí vai ter uma execução penal, né? O que acontece? Quando o sujeito comete um fato criminoso, se esse crime e tal se adequa à lei do juizado especial, quando chegar no juízo, aqui, quando chegar no juízo, o MP vai fazer uma proposta de transação penal, tá? Então, a gente tem que aqui pode existir a transação penal. Transação penal. A transação penal acontece quando? Antes do recebimento da denúncia, né? Antes do oferecimento da denúncia, inclusive. Se o MP oferece a denúncia, o sujeito ainda pode ter um outro benefício. O MP oferece a denúncia e, junto com o oferecimento da denúncia, coloca lá a proposta de suspensão condicional
do processo nos crimes com pena mínima de até 1 ano, tá? Até 1 ano, tá? Mas não precisa gravar isso aqui agora não, tá? Não cai LEP no teu concurso. Mas só para você saber que são momentos diferentes, tá? Se o juiz recebe a denúncia, quero dizer, aqui ainda, junto com a suspensão constitucional do processo, na verdade, aqui, o juiz recebe a denúncia e aí essa proposta de suspensão constitucional do processo vai ser oferecida para o sujeito lá, né? Então, querendo ou não, tá aqui dentro, tá dentro aqui dessa parte aqui de oferecimento e recebimento da denúncia. Agora, para ser bem sincero, não estou lembrado bem do momento aqui, mas é só para localizar vocês, assim, mais ou menos que as coisas vão acontecendo em momentos diferentes da pena aqui. Se eu não me engano, a suspensão constitucional do processo é quando já tem um processo. Então, seria aqui, ó, quando o juiz já recebeu, aí o juiz vai ter essa proposta de suspensão constitucional do processo. Antes ainda, então, nós teríamos aqui, ó, deixa eu puxar para o lado aqui. Antes ainda aqui, ó, nós teríamos a proposta de acordo de não persecução penal, que vai ter alguns requisitos lá no Código de Processo Penal. Um deles é a pena máxima, a pena de até 4 anos. Pena de até 4 anos. A pena mínima, digo, a pena mínima de até 4 anos em crimes, a pena mínima de até 4 anos em crimes sem violência e grave ameaça. Tem vários requisitos lá, né? E aí essas coisas, essa transação penal, vão acontecendo em determinadas fases do processo. Quando a gente chega aqui, ó, na condenação, o juiz condena o sujeito e vê se ele ainda tem direito, porque às vezes ele não tinha direito nem aqui à transação, nem ele não aceitou o ANPP aqui, né? Ou não cabia o ANPP, o acordo de não persecução penal, não tinha direito à suspensão constitucional do processo, mas ele poderia ter direito à suspensão constitucional da pena. E a suspensão constitucional da pena exige que ele tenha sido condenado. Por quê? Suspensão da pena. Então, o juiz pode oferecer aqui ainda a suspensão condicional da pena, que vai estar no artigo 70 e, se não me engano, 77 do Código Penal. Deixa eu conferir aqui. Isso, no artigo 77 do Código Penal vai estar a suspensão condicional da pena e os seus requisitos, tá? Então, o sujeito ainda pode ter direito à suspensão condicional da pena. E aí esse cara é um herói, né? Porque ele tinha direito aqui, tem direito a isso aqui, não conseguiu, daí aqui não deu, mas aqui no finalzinho aqui ainda pode dar certo. Então ele teria direito à suspensão condicional da pena. Talvez eu esteja esquecendo algum outro benefício aqui no meio, tá? Existem outros, eu sei que existem, até negócio de crime contra a economia popular, se não me engano, existe um outro benefício lá, não lembro agora, tá? Mas existe um monte de situações que o sujeito pode escapar da pena, tá? E pode cumprir outras coisas aí que não sejam pena. Mas aí, tá, ele não teve direito aqui também, digamos. Não teve direito, não teve direito aqui à suspensão condicional da pena também. Aí chega na execução penal e chega onde a gente quer chegar, que é no livramento condicional. Aí, na execução penal, o sujeito vai ter direito ao livramento condicional. E o livramento condicional vai ter alguns requisitos que estão no Código Penal e na Lei de Execução Penal. Estão em 2 lugares, não estão só na Lei de Execução Penal, tá? Eu acho que é o artigo 83, deixa eu ver se eu acerto aqui o artigo. 83, isso. Pô, tô conseguindo gravar. No Código Penal, se você abrir aí, é interessante que você abra, você vai ver no artigo 83 os requisitos do livramento condicional. E na LEP vai estar no artigo 131, tá? Na LEP, aqui no artigo 131, tá? E você tem que misturar esses 2 artigos para estudar o livramento condicional. O livramento condicional, então, acontece
dentro da execução penal para quem já está cumprindo pena, tá bom? E assim você não se confunde mais. Ó. Toda vez que você vê transação penal, você vai saber que a transação penal acontece antes do MP oferecer denúncia. A transação penal é a mesma coisa assim que dizer, vou pagar para não me incomodar. Né? Você chega lá e paga uma cesta básica, um negócio lá, e aí para não sofrer, para o Ministério Público falar assim, ó, você pagou isso aqui, eu não vou te denunciar. Né? O NPP é mais ou menos a mesma coisa, tá? Só que tem outros requisitos lá, mas também acaba evitando o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Ele é um negócio jurídico processual, que se chama, né? A suspensão constitucional do processo, o juiz, então, recebe a denúncia. Eu estou tentando lembrar aqui desse momento aqui, porque eu esqueci agora, mas assim, o juiz receberia a denúncia e aí o MP já teria, junto com o oferecimento da denúncia, feito uma proposta de suspensão constitucional do processo. Aí o juiz, recebendo a denúncia, oferece essa proposta para o sujeito ali, para o acusado em si ali, então, né? E aí ele diz se aceita ou não. Né? Se ele não aceitar, tem processo. Não aceitou, passou o processo, foi condenado, o juiz vai ver se ele tem direito à suspensão constitucional da pena. Se ele tiver direito à suspensão constitucional da pena, o juiz vai aplicar a suspensão constitucional da pena. Agora, se ele não cumprir os requisitos da suspensão constitucional da pena, ele vai ter a sua pena aplicada. E aí, com a pena, né, a pena acontece, a execução da pena acontece através da LEP, né, da Lei de Execução Penal. No cumprimento da pena, então, ele vai ter o livramento condicional, tá? Eu acho que dá para deixar mais ou menos claro assim como funciona, tá? E aí, eu vou salvar esse slidezinho aqui, talvez alguém queira olhar. Espero que tenha ficado claro e da maneira mais didática possível. Se a gente fosse falar sobre... Você sabe que isso aqui, pessoal, envolve o mundo, né? É todo o processo aqui, é todo o direito processual aqui, né? E eu tentei resumir num papelzinho para vocês. E aí, a gente vai compartilhar outra tela aqui. Eu vou limpar e a gente vai olhar outra tela aqui. Então, com essa pequena explanação, eu acho que vocês conseguiram se localizar em onde fica. Ah, peraí que está dando problema no compartilhamento da imagem. Eu acho que agora foi. Cadê? Isso, tá certo. Eu acho que agora vocês conseguiram se localizar em que local está o livramento condicional, né? Eu acho que vocês conseguem ver através daquele gráfico que a gente montou, qualquer coisa você volta e dá uma olhada, que o livramento condicional está dentro do cumprimento da pena, né? Então, para que o sujeito tenha direito ao livramento condicional, ele vai ter que cumprir um tanto de pena, uma certa quantidade de pena. E onde a gente vai ver qual é a quantidade de pena que ele tem que cumprir? Não está aqui, tá? Se você procurar aqui na lei de execuções penais, você não vai encontrar, tá? Você não vai encontrar, olha só. Porque não está aqui mesmo, tá? Está onde? Está no Código Penal. Olha aqui, requisitos do livramento condicional. E aí você vai ver o quê? Ah, esse negócio de marcar no texto aqui é uma porcaria. Fica mexendo. Ó, você vai ver o seguinte, vou deixar mais para baixo. Ó, os requisitos objetivos, né? Lembra? O objetivo é sempre relacionado ao tempo aqui, né? Então, cumprida mais de um... Eu vou colocar aqui do lado, livramento condicional. Livramento condicional. Condicional. Tá. O que a gente tem aqui? Tem o inciso 1 que vai falar que tem que ser mais de 1/3 do que? Da pena. Olha aqui na esquerda. Da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. O que você vai ter que ver? Que é não reincidente. Não reincidente. Ô, letra feia. Reincidente
em crime doloso, tá? Porque eles colocam lá crime culposo, mas é não reincidente em crime doloso, tá? E o que mais? Bons antecedentes. Bons antecedentes, tá? Então, o inciso 1 fala isso. O inciso 2 vai falar o quê? Que se ele for reincidente em crime doloso, vai ter que ser metade da pena, tá? Metade é o quê? Metade é 1/2, tá? Mais metade. Quando ele for o quê? Reincidente doloso. Vou colocar aqui dolo do lado. Opa, faltou um aqui. Inciso 2, né? Inciso 3 vai falar o seguinte. Que tem que ser com... Opa, cadê? Não é o inciso 3, não. É o inciso 5. Tá? Deixa eu apagar aqui. Porque o inciso 3º vai falar dos requisitos subjetivos. Aquele ali, esses dois de cima são requisitos objetivos. Aqui a gente tem os requisitos subjetivos no 3. E dá uma olhada ali do lado, tá? Dá uma olhada aqui do lado, ó. Aqui no inciso 3º, ó. Bom comportamento, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, isso aqui foi inserido pelo pacote anticrime, vai cair na sua prova, tá bom? Vai cair na sua prova. Nos últimos 12 meses, ele não pode ter falta grave para ter direito ao livramento condicional. Tá? Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Tá? A gente vai subir aqui, eu vou ter que apagar porque esse programinha aqui não me ajuda. Fica marcando as coisas erradas. E aí, a gente vai ver o seguinte. O inciso 4º vai falar da reparação do dano. Tá? Vamos colocar aqui. Subjetivos, né? Subjetivos. A gente tem o requisito subjetivo porque aqui estou falando de bom comportamento, mas esse aqui, esse não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, é um requisito objetivo, na verdade, tá? Mas eu estou colocando aqui subjetivos, que é só para você saber que tem que ter essas coisinhas aqui, ó. Bom comportamento, bom desempenho, aptidão, isso aqui são subjetivos. Esse requisitozinho aqui está aqui dentro, é um requisito objetivo, os 12 meses, mas fica ruim para eu classificar aqui, que eu não quero escrever tudo de novo, tá? Eu quero que você só saiba que... Isso, na verdade, isso que eu falo de objetivo e subjetivo, no fim das contas, a única importância disso é que toda vez que perguntar para você se o sujeito, para ter direito ao livramento constitucional, tem que cumprir requisitos objetivos e subjetivos, você vai falar, yes, é isso mesmo. Precisa ter requisitos objetivos e subjetivos, tá? Por isso que eu fico usando esse termo objetivo e subjetivo. Porque nas questões, às vezes, pergunta, para o sujeito ter direito à progressão de regime, ele precisa cumprir requisitos objetivos e subjetivos. Aí você vai falar, opa, sim, essa está certa, né? E aí vai colocar lá que basta o cumprimento de requisitos objetivos. Não, tem os requisitos subjetivos, normalmente relacionados ao bom comportamento, tá? Querendo ou não, a falta grave, o cometimento de falta grave nos últimos 12 meses leva o quê? A um mau comportamento, né? Que não está relacionado. Mas tem um prazo aqui de 12 meses de tolerância aí, tá? Vamos apagar de novo aqui. Apagar tudo aqui. Yes. Limpou. Com licença. Beleza. Aí o 4º fala sobre a reparação do dano. Deixa eu tirar minha tela aqui da frente aqui. Vou botar menorzinho. Reparação do dano. E o 5 vai falar o seguinte, que quando ele, que é aqui, ó, mais de 2/3, mais de 2/3. E cuidado, porque na lei de drogas vai falar 2/3 só, não fala, na lei de drogas não tem esse mais aqui. E aí vale a lei de drogas lá, porque mais de 2/3 é 2/3 mais um dia, né? Então, o que é mais benéfico é a lei de drogas. E como ela é especial, lá só fala 2/3. Mas calma, calma, calma. Grava isso aqui que eu vou falar que vai dar certo, tá? Mais de 2/3 quando é o quê? 3TH. 3TH. 3TH é o quê? Tráfico, tortura, terrorismo e hediondo, né? Tráfico, tortura, terror
terrorismo e hediondos, o H de hediondos, tá? Letra linda, isso. Tráfico, tortura e terrorismo e hediondos. Beleza? O que acontece? Olha só essa disposição aqui, ó. Cadê? Tem mais uma coisa. Tráfico de pessoas, terrorismo. Vamos ver. Hediondo, tortura, tráfico de entorpecentes e, aqui, ó, terrorismo, que a gente falou ali. Isso aqui, ó, o tráfico de pessoas foi inserido em 2016. E é importante você saber, tá? Então, aqui, ó, acaba que a gente tem que apagar aqui, ó, e eu fiz de propósito isso, e a gente vai ter que colocar aqui, ó, e ao invés de 3TH que a gente está acostumado, a gente vai colocar aqui, ó, 4TH, porque tem mais o que aqui, ó, o tráfico. Vocês lembram que sempre aparece junto o 3T, né? O tráfico de drogas, tortura e terrorismo sempre aparecem juntos. Aqui, no livramento constitucional, a gente tem o tráfico de pessoas. E ele foi inserido em 2016. Então, a probabilidade de cair é grande. A probabilidade de aparecer é grande, tá? Porque é uma diferençazinha. O examinador percebe essas coisas e gosta de colocar, tá? Então, a gente tem o quê? O tráfico de drogas, tortura, terrorismo e o tráfico de pessoas, tá? Olha só, aqui no final, eu vou limpar para ficar bem evidente isso aqui. Ah, papai, aqui. No final aqui, eu vou colocar em verde, vai falar o seguinte. Ele tem direito aqui a cumprido mais de 2/3. Por que não foi o verde agora? Verde, 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 verde. Selecionar com o mouse. Deixa eu ver se deu certo. Não, não deu certo. Não sei por que ele não quer deixar eu escrever no verde. Tá, vai vermelho mesmo. Ó, no final aqui vai falar o seguinte, ó. Até aqui, ó. Até aqui a gente viu tudo ok, né? Tudo ok. Nos casos de condenação, tá, ó, mais de 2/3. Mais de 2/3. Então, aqui, ó, mais de 2/3. Só que aqui no final fala o quê? Se o apenado não for reincidente específicos em crime desta natureza. O que significa isso? Que para estes crimes aqui, é vedado o livramento condicional para o reincidente específico. O que é reincidente específico? Reincidente em qualquer um desses crimes. Ele cometeu um tráfico e depois ele cometeu uma tortura. Ele não vai ter direito. Ele cometeu terrorismo e depois cometeu tráfico de pessoas. Ele não tem direito ao livramento condicional, porque é vedado ao reincidente. Ao reincidente específico. Opa, específico. Tá? Vedado livremente ao reincidente específico nesse último caso aqui. Tá? Uma coisa que é interessante vocês lembrarem é que naquela tabelinha... Ô, caceta, volta aqui. É que naquela tabelinha lá que fala das progressões, lembra aquela tabelinha que a gente viu lá que tem 16%, 20% e tal? Lembra? Quando a gente está na parte lá que fala dos 50% e fala dos 70%, nesses dois casos aqui, a gente tem lá 3TH, e lá fala só do 3TH, lá não fala do tráfico de pessoas, tá? Lá não fala. Lá fala do 3TH. E fala o seguinte, quando é 3TH mais morte, e nos dois fala isso, não pode, é vedado. Vedado o livramento condicional. Tá? Então, aqui tá... Tem outra coisa importante para você lembrar, que lá na progressão de regime, quando é 3TH mais morte, né, é vedado o livramento condicional, tá bom? Então, reincidente nesses aqui, reincidente específico nesses aqui,
no 4TH, não pode ter livramento condicional, né? Quando é 4TH? Quanto que é quanto ele tem que cumprir de pena para ter direito? 2/3, né? E aí sempre esses aqui, ó, esses requisitos aqui, ó, pessoal, sempre devem estar presentes, tá bom? E aqui, lógico, reparação do dano, sempre que aparece reparação do dano, fala assim, fala isso aqui, ó, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo. Sempre que aparece reparação do dano, para algum requisito, aparece essa coisa de salvo impossibilidade, né? Porque às vezes o sujeito realmente não tem como reparar o dano, né? Tá? Vamos voltar lá. E aqui, pessoal, daí terminando assim o livramento condicional, o que é importante vocês verificarem? Que a falta grave, isso aqui é por ausência de disposição legal, a falta grave, muito embora a gente viu lá em cima, quer ver? Ó, a gente vai voltar lá em cima e vai ver que a falta grave, cadê? A gente tinha visto aqui. Aqui, ó. Vai falar que a falta grave aqui, ó, interrompe o prazo para obtenção da progressão de regime, tá? Então, você não pode confundir aqui, ó. Vamos jogar para cima aqui, ó, e vamos colocar aqui, ó. Falta grave. A falta grave, o que ela interrompe? Daí a gente coloca em vermelho aqui, ó. Interrompe progressão, né? A progressão. Mas isso aqui, pessoal, tem até essa súmula aqui, é 444, né? Vamos descer aqui. Opa. Vamos descer aqui. Cadê? Aqui. 441, né? Súmula 441 do STJ fala que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Por quê? Simplesmente por ausência de previsão legal, tá? A gente tem o princípio lá da estrita legalidade. Tudo tem que estar previsto na lei, tá bom? E não está previsto na lei que a falta grave interromperia o prazo para obtenção do livramento condicional. Por isso, não pode interromper, entendeu? Então, a falta grave não interrompe. A gente vai botar aqui em azul. Vou colocar azul aqui, ó. Não interrompe. Por que eu coloquei em vermelho o interrompe aqui? Porque interromper é algo prejudicial, né? Não interrompe, eu coloquei em azul, porque azul é cor do bem, cor do céu, coisa linda. Não interrompe. Não interrompe o quê? A falta grave não interrompe o prazo para o livramento condicional. Tá? Esta súmula vale mesmo com esta disposição aqui, ó, tá? Essa súmula continua válida mesmo com esta disposição aqui, ó, porque fala aqui para o livramento condicional que é um requisito que ele não tenha cometido falta grave nos últimos 12 meses. Mas isso aqui não é interrupção, isso aqui é suspensão. Isso aqui suspende o direito dele. Por quanto tempo? 12 meses. Tá? Então, continua que a falta grave não interrompe o prazo de obtenção para o livramento condicional. Entretanto, ele tem que cumprir um dos requisitos, vou colocar aqui, ó, requisito no CP. Um dos requisitos é o não cometimento nos últimos, eu vou colocar não cometimento nos últimos 12 meses. Tá? Não cometimento nos últimos 12 meses, tá? Este é um dos requisitos. Só que ele suspende, então, ele vai ter que ficar mais 12 meses de boa. E aí vai poder ter direito ao livramento condicional, tá bom? Mas a súmula continua válida, beleza? Não esqueça do requisito do Código Penal que é provável de cair, tá? Que ele tem que, não pode ter falta grave nos últimos 12 meses.
Aqui a gente tem uma tabelinha interessante, pessoal, que gosta de cair, que são os requisitos, as condições, na verdade, tá? Obrigações, né? Obrigações ou condições, tanto faz, tá? Vou colocar outra cor para aparecer aqui. Vou colocar em preto, cinza, preto. Ó, as obrigações, né? Obrigações. As obrigações aqui, que sempre são impostas e que poderão, tá? Então essas aqui sempre devem estar presentes quando você dá o livramento condicional para o sujeito, tá? Quais são essas obrigações? Obter uma ocupação lícita, tá? Obter ocupação lícita, comunicar periodicamente ao juiz o que ele está fazendo, a sua ocupação, né? Ele vai lá prestar esclarecimentos para o juiz em relação ao que ele está fazendo no dia a dia dele. E não mudar, e aqui que está uma mega pegadinha, uma condição obrigatória é não mudar o território da comarca. Pessoal, comarca é mais abrangente do que um município. A comarca pode abranger vários municípios, tá bom? A comarca é uma delimitação territorial jurisdicional, que é onde vai atuar, digamos assim, tem um fórum, e esse fórum vai abranger vários municípios, né? Que são regulados pela lei de organização judiciária. O nome disso é comarca, né? O fórum tal abrange a comarca, que é da comarca tal, abrange os municípios X, Y, Z, né? Isso é comarca, né? Mas assim, grave o seguinte, que comarca é obrigatório, é um requisito obrigatório do cumprimento. É sempre, então, serão sempre impostas. E poderão, quando a gente vê o poderão ali, vou colocar num verdinho para aparecer mais fácil na tela, poderão é residência, tá? O juiz pode colocar como requisito que ele não mude de residência, tá? Sem comunicação ao juiz e à autoridade que cuida desse livramento condicional, tá bom? Então, requisito obrigatório, não mudar de comarca. Requisito facultativo, esse verde está uma porcaria, vamos colocar outro aqui, não mudar de residência. Residência é um requisito facultativo, né? Facultativo. Comarca, né? Obrigatório, tá? Também pode ser imposto o quê? Recolher-se a habitação na hora fixada e não frequentar determinados lugares. O que você pode fazer para não esquecer isso aqui? Deixa eu salvar aqui. Salvar isso que a gente escreveu. Slide 5, salvo e vamos limpar. No livramento condicional, você pode usar, para memorizar um pouco melhor, isso aqui, ó. Livramento condicional, livramento conde, vou colocar aqui, ó. Ó, o que é obrigatório? Obrigatório que ele tenha, então, trabalho, né? Ocupação lícita. Ocupação lícita. O que é ocupação lícita? Trabalho, tá? Você pode pensar assim que fica mais fácil. E não mudar de comarca. Eu vou colocar assim, ó, só assim, ó, não, e um risquinho comarca. Tá bom? Gravou isso aqui? Tá top. Tá show. Você vai conseguir acertar questões por exclusão, porque se não for nenhum desse aqui, né? E aí, lógico, se ele trabalha, ele tem que ir lá e falar para o juiz, né? E aí falar para o juiz que ele está trabalhando. Então, ele tem que sempre ficar lá comunicando periodicamente. Aqui na esquerda você vai ver que o periodicamente, tá? Aqui, ó. Comunicar periodicamente ao juízo. Aqui, ó. Comunicar periodicamente ao juiz, tá? O resto que aparecer vai ser facultativo. Vai ser facultativo aqui, tá bom? Eu tenho o toque das cores, né? Eu gosto de colocar sempre cores diferenciando, assim, para você não confundir. Beleza? Isso aqui gosta de cair. Eu vejo cair muito essa confusão entre residência e comarca. Você vai lembrar que residência é algo menor, tá? Residência é algo menor. Pense, então, assim, ó.
na residência como uma casinha, né? A gente tem uma casinha aqui, ó. Ele não pode mudar da casinha dele, né? Não pode mudar da casinha dele. Tá? Olha só, a casinha é pequenininha, né? A casinha é pequenininha. A comarca é gigantesca perto de uma casinha. Olha só, a comarca pode abranger vários municípios. A gente tem um município aqui, ó, esse município aqui. E aí outro município aqui, ó. E outro município aqui, ó, né? E outro aqui. E aí a gente vai ter um fórum que fica aqui, ó. Um fórum aqui, um prédiozão gigantesco aqui. Um prédio aqui, ó. Vou fazer aqui, né? Cheio de janelinhas aqui e tal. Esse é o prédio, é o fórum, né? Este fórum aqui vai abranger a comarca A, B, C e D, né? E aí o que que o cara não pode? O cara não pode sair da comarca. Obrigatoriamente não pode sair daqui. Por quê? Porque o livramento constitucional precisa ser fiscalizado. Só que se esse cara é muito pilantra, ele fica violando a execução penal direto, e a gente sabe que ele é um safado, a gente vai colocar também que ele não pode mudar de residência. Mas isso aqui é facultativo, nem sempre vai ser imposto, tá? O que é sempre imposto? Não mudar de comarca. Comarca, então a gente viu que é algo grande, maior. Então aqui é sempre, né? E aqui a residência poderá. Beleza? Se não gravou assim, galera, aí joga os livros pro céu aí, faz um churrasco com esses livros aí, que não adianta mais. É, sacanagem, sacanagem. Não desiste, porque é foda, a gente esquece pra caramba. Nossa, eu gravo, esqueço, gravo, esqueço, gravo, esqueço, gravo, esqueço. É assim mesmo que funciona, não tem jeito. Outra coisa que eu vejo cair bastante é essa parte da prisão, da monitoração eletrônica, tá? Quando que pode ter monitoração eletrônica, né? Aqui, ó. No caso da saída temporária, a gente viu lá em cima, né? No regime semiaberto, a gente tem o SA da saída temporária, lembra? Saída, né? O SA de regime semiaberto. E na prisão domiciliar, tá? E a prisão domiciliar, lembra, né? Que pode acontecer na LEP ou no CPP, que é lá no caso da prisão preventiva, né? Lembra da prisão preventiva? A gente acabou de ver. No caso da prisão preventiva, pode ter prisão domiciliar, né? E aí tem esse bizu aqui, ó, de quando que vai ter monitoração eletrônica na LEP? Quando o juiz tem dó do preso. Quando ele tem dó, então é temporária, tem dó, e dó, quando vai ter monitoração eletrônica, então, né? Domiciliar, tá? Quando o juiz tem dó do preso, ele vai ter monitoração eletrônica, tá? Então, quando é a temporária e quando é domiciliar, tá? Vamos ver se tem alguma coisa importante aqui. Limitação de fim de semana, blá, blá, blá. Lembrando que a limitação de fim de semana é uma pena restritiva de direitos, tá? Tá. Vamos ver o que mais tem para falar aqui para vocês. Isso aqui de vez em quando eu vejo cair, esse 167, dá uma lidinha nele. Sensação de periculosidade e tal. Aqui tem alguma coisa sobre anistia e indulto, às vezes é importante você saber, né? Aqui eu já vi cair em questão de prova, o indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado. Eles trocam e colocam indulto coletivo, mas é só o indulto individual que pode ser provocado por petição do condenado, tá bom? Tá? Pessoal, para você ter uma ideia do que é isso aqui, tá? Só para você não ficar perdido, tá? O indulto, pessoal, indulto. Tá muito ruim de escrever com essa telinha aqui. Vou botar um pouco maior assim. Aí, garoto. Aqui. Vamos limpar. Não quer limpar. Vamos limpar por aqui. Limpar. Ó. O indulto, pessoal. O indulto é dado pelo presidente da República. Pelo presidente, tá? Como eu gravei que o indulto é dado pelo presidente? Eu gravei esse I do presidente aqui e associei com o indulto,
tá bom? Eu gravei assim. Ele é dado pelo presidente da República por meio de decreto. Tá? A anistia é dada pelo Congresso Nacional, pelo CN, Congresso Nacional, por meio de lei. Por meio de lei, tá bom? Isso aqui que eu vejo mais cair em prova. Se você souber diferenciar, isso aqui, na verdade, você resolve muita coisa, tá? Enquanto o indulto relaciona-se à pena do sujeito, extingue a punibilidade, a anistia faz esquecer o fato. A anistia tem relação com o fato, tá? Por isso que a gente tem aqueles anistiados políticos lá do regime militar e tal. O fato foi esquecido, digamos assim, tá? A anistia relaciona-se ao fato. O indulto relaciona-se ao, ao sujeito, tá? Ao condenado. Tem requisitos para o indulto e tal. Ele tem que cumprir alguns requisitos, né? E esses requisitos vão estar dentro desse decreto presidencial, tá? Eu acho que lembrando isso aqui, você vai saber. Quando aparecer graça, pessoal, graça, o nome do indulto individual é graça, tá? Graça é um indulto individual, tá bom? Indulto pode aparecer com o nome indulto coletivo, indulto individual, ou só indulto, tá? Mas quando você vê graça, é a mesma coisa que indulto, só que é o indulto individual, em relação a uma pessoa só. Eu já vi um caso de acontecer um indulto quando um sujeito, um condenado, salvou uma criança que estava se afogando. Eu vi uma notícia um tempo atrás, uma criança estava brincando, acho que estava pescando numa ponte, e aí tinha um sujeito que estava em livramento condicional, um preso que estava em livramento condicional. Essa criança que estava brincando na ponte ali, ou estava pescando, caiu e estava se afogando no rio. E aí o sujeito pulou atrás dessa criança para salvar ela, e salvou a criança e tal. E aí, se eu não me engano, ele teve um indulto individual por esse ato heróico dele, tá? E foi extinta a sua pena em função desse ato heróico desse preso que estava em liberdade, já estava cumprindo sua pena em liberdade, tá? E aí o nome desse indulto individual é graça, tá bom? Vamos lá, vamos descer. Isso aqui eu já vi cair, mas eu acho que não pode, não cai na sua prova, tá? Prazo de agravo, recurso de agravo sem efeito, que o agravo não tem efeito suspensivo, isso aqui eu já vi cair, que ele não tem efeito suspensivo. E o prazo é de 5 dias, é uma súmula do STF, né? O prazo para interpor agravo contra decisão no juiz, decisões que acontecem na execução penal, tá? Aqui a parte que o preso político não está obrigado ao trabalho, também o preso provisório não está obrigado ao trabalho, tá? Isso aqui cai pra caramba, beleza? Preso político não está obrigado ao trabalho. Ih, galera, acabou, velho. Vou dar um gole no meu galão de água. E estou muito feliz que acabou. Agora a gente vai para uma revisão corrida. Vamos passar os olhos em tudo que eu acho que vai cair. E eu vou tentar fazer isso da forma mais rápida possível, dizendo para você, durante essa semana, olha isso, aquilo, tá bom? Para te dar, assim, fazer uma revisão, premonição do que eu acho que possa cair para vocês. Beleza, galera? Parecia que não ia acabar, mas acabou. Valeu!